Imagina você estudar por horas e horas, achando que está aprendendo o que está estudando, e no final descobrir que você não aprendeu nada. Já passou por isso? Quer saber como resolver isso? Então fica aqui até o fim. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Nunes, sou mentor de estudos e aprendizagem e no vídeo de hoje eu vou falar sobre ilusão de competência, que é quando você estuda, acha que aprendeu aquilo que você estudou, sendo que na verdade você não aprendeu, tá? Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, estudos e aprendizagem, semanalmente eu estou aqui trazendo vídeos como esse aqui no canal. Então se inscreve no canal, deixa aqui a sua curtida, tá? E envia para alguém que está nesse processo de estudos, numa jornada de aprendizagem, tá bom? Então vamos para o vídeo. Tem gente que estuda por horas e horas e aí acha que está aprendendo os conteúdos, mas aí lá na frente descobre da pior forma que não aprendeu nada e acha que é porque é burro, porque aquilo não é para ela, sendo que na verdade não é porque você é burro, é porque você estudou do jeito errado. Isso acontece muito na escola ou na faculdade. Você tem lá aquelas provas bimestrais e aí você acumula aquele monte de conteúdos, passa ali na semana antes da prova estudando, virando noite, e aí quando chega no dia da prova você às vezes até se dá bem, mas, e aí você pensa, poxa, aprendi o conteúdo, né? Tirei uma boa nota, significa que eu aprendi. Mas aí, tempos em tempos depois, que você precisa, por algum motivo, resgatar aquele conteúdo estudado, você descobre que não lembra mais de nada, que você esqueceu tudo. E aí bate o desespero, né? Você acha que tá burro, você acha que aquilo não é para você desiste daquilo que você está fazendo, e aí é onde começam as frustrações, não é mesmo? E isso acontece não só com você, acontece com muitas pessoas. Inclusive acontecia comigo. É o que a gente chama de ilusão de competência. É quando você acha que aprendeu algo, mas na verdade você não aprendeu. Você só decorou aquele conteúdo por alguns instantes, talvez uma semana, talvez até um mês, mas com o tempo aquilo vai se perdendo. E para você entender por que isso acontece, eu teria que te explicar o que é memória de curto prazo e memória de longo prazo. Mas aí eu poderia passar horas e horas falando sobre isso, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida. Memória de curto prazo é aquela memória temporária. É quando você decora um número de telefone por alguns instantes, é quando você estuda na véspera da prova para você fazer a prova no outro dia, ou seja, aquele conhecimento é como se fosse a memória RAM do computador, né? Então você está ali fazendo um trabalho no computador, então aquele arquivo ele fica ali naquela memória RAM. Se você não salvar o arquivo, aquilo se perde. Do mesmo jeito, aquele conteúdo que ficou na sua memória de curto prazo, se você não salvar, então aquele conteúdo vai se perder, você vai esquecer. E aí é onde entra a memória de longo prazo, que é quando você de fato aprende aquilo que estuda, que é como se fosse o HD do computador, né? Então quando você salva o seu trabalho, o arquivo que você está fazendo, ele fica ali salvo de forma permanente. É a memória de longo prazo, tá certo? Então, muitas pessoas que estudam ali de véspera, que leem um conteúdo apenas uma vez, elas acham que aprenderam porque aquele conteúdo ela ficou ali na memória de curto prazo. Elas entendem o conteúdo, mas elas não adotam uma metodologia, um método de estudos, e aí todo aquele conteúdo estudado é perdido, é esquecido. Então, para de fato você aprender o que estuda e nunca mais ficar esquecendo do que estuda, você precisa adotar um método de estudos e aprendizagem. E esse método, ele passa por algumas etapas. A primeira etapa é a captação da informação, onde você vai receber aquele conteúdo e aquele conteúdo vai para a sua memória de curto prazo. Depois você tem a etapa de codificação, onde aquela informação ela vai ser codificada no teu cérebro, né? E aí, claro, eu não vou explicar o processo detalhado porque aí levaria muito tempo. Mas a princípio aquela informação ela vai se codificar, vão criar conexões no teu cérebro. E aí é onde entra a etapa da consolidação, onde aquele conteúdo de fato é consolidado na sua memória de longo prazo. Mas, mesmo depois de consolidado, você precisa revisitar, você precisa revisar aquele conteúdo, tá certo? Para poder ele de fato ficar ali para sempre.
tá? Então, para você adotar um método de estudos, eu não vou falar aqui sobre... Você pode adotar várias metodologias de estudo, tá? O foco aqui não é isso. O foco é que você adote um método, que esse método passe por essas etapas, tá? Se você não passar por isso, você vai esquecer do que estudou e vai continuar se frustrando, achando que está aprendendo e não está. E aí, como eu falei, eu não vou me ater muito a métodos de estudo, porque você pode estudar de várias formas diferentes, mas eu desenvolvi alguns pilares que o teu método de estudos que você escolher tem que obedecer, tá certo? E esses pilares são 5 pilares, que eu inclusive chamei de método PAREI, que é o P-A-R-E-I, tá certo? Significa que um método de estudos ele tem que ter 5 coisas. A primeira coisa, que é o P, é planejamento. Então, se você não planejar os seus estudos, você não vai conseguir encontrar os seus horários para estudar, você não vai conseguir ter disciplina e consistência nos estudos. Além disso, o teu método de estudos, ele tem que associar ideias. Então, o A é de associação de ideias. O cérebro ele só aprende quando você associa ideias. Além disso, um método de estudos ele tem que ter repetição. O R é repetição, mas não é repetir do mesmo jeito. É repetir de formas diferentes aquilo que você está estudando. E significa emoção. Então, um método de estudos ele tem que ter emoção. Emoção não é você estudar rindo, não, tá? Emoção é você dar vida àquele conteúdo que você está aprendendo. É você dar relevância para aquilo que você está estudando. E por último, um método ele tem que ter o I, de inteligência. Ou seja, você tem que adotar formas de você potencializar o teu aprendizado. Como, por exemplo, você se alimentar bem, você dormir bem, você exercitar o teu foco atencional, a tua paciência, etc. Tá? Então o método de estudos ele tem que ter esses 5 pilares. Se você quer saber mais sobre o meu método de estudos, então fala comigo, me deixa uma mensagem que eu te apresento esse método com mais detalhes, tá bom? E aí você vai poder entrar nesse círculo virtuoso de aprendizagem e vai parar de estudar e não aprender, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aqui a tua curtida, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.